Hoje, nós iremos aprender sobre a alegria. É isso mesmo. É um tema que se tornou hoje um tabu nos dias atuais. Quando nós lemos Salmos 30, verso 5, na parte final, é um texto muito conhecido, que diz assim: o choro pode durar uma noite. E quando o salmista ele aponta para esse choro, ele está remetendo a nossa atenção ao sofrimento, à luta, à adversidade, que todos nós, seres humanos, passamos por isso. Momentos difíceis, momentos de adversidades. Porém, a vida em Cristo, ela não se resume somente a isso, porque na sequência do versículo, ele vai dizer: mas a alegria vem pela manhã. Ele não está dizendo que amanhã vai ser melhor do que hoje. Ele não está dizendo que eu terei uma sorte melhor amanhã. Não. Ele está dizendo: a alegria vem ao amanhecer. Ou amanhã. Então nós vamos entender que o Senhor, ele tem a alegria como uma forma de nos fortalecer, nos manter de pé. E se nós formos estudar um pouco mais a respeito da felicidade, nós vamos encontrar o que diz em Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas capítulo 5, verso de número 22, a palavra do Senhor, ela nos compara a árvores. Como assim? Sim, a árvores. E uma árvore bem plantada, e ela nasceu para ser frutífera, se espera dela um fruto. E aqueles que têm o Espírito Santo se tornam uma árvore frutífera. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor e gozo. O que é esse gozo, pastor? Esse gozo é alegria, é gozar de alegria, é saltar de alegria. Então nós iremos entender que o Espírito Santo, quando ele habita na nossa vida, ele vai trazer alegria. Ele vai fazer com que você seja feliz. Então é muito importante que você aprenda a associar que quem anda com o Senhor não pode aceitar a tristeza. Se Deus é alegria, se o Espírito Santo é alegria, quem representa a tristeza? A solidão, a vontade de morrer, a vontade de ficar em um quarto trancado. É o inimigo. É por isso que você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Porque é dele, através dele, que nós receberemos a alegria. Quando nós abrimos a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no último versículo, que é o 52, a palavra ela vai ser bem clara em dizer que aqueles que servem ao Senhor têm duas coisas poderosíssimas sobre a sua vida, que é: e os discípulos estavam cheios de alegria. Discípulos eram aqueles que andavam com o Senhor e depois que andavam com os apóstolos. Então eu não estou dizendo que aquele que anda com o Senhor, que serve a Deus, ele não vai passar por luta. Não é isso. Eu não estou dizendo
que quem anda com o Senhor vai ter ali uma vida somente de pão de ló, um mar de rosas, nada disso. Mas eu estou dizendo que aqueles que caminham com o Senhor, mesmo que eles passem por lutas, problemas e adversidades, ainda assim passarão pela prova glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Porque a alegria que vem de Deus é como se fosse uma barreira. Se você pudesse compreender comigo, o mundo espiritual você veria. O inimigo com uma flecha, com um dardo inflamado, tentando lançar os corações para trazer tristeza, angústia. É verdade, não é? Às vezes você está muito bem, mas acontece algo que te fere. É uma palavra, uma atitude, uma situação, uma circunstância que o seu coração fica ferido. E você acaba se entregando a uma tristeza, a um choro, a um desespero, a um desânimo. Por isso que quando andamos com o Senhor, Deus nos dá uma capacidade de enfrentarmos problemas. É como se você recebesse ali um limão e com aquele limão você transformasse em uma limonada. É como se você estivesse passando por um vale cantando o hino da vitória. E ele diz, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Viu aí? Eles estavam cheios de alegria, porque eram cheios do Espírito Santo. Não tem como alguém procurar alegria na bebida. Não tem como alguém procurar a alegria ali nas baladas, nas drogas, porque alguém pode dizer assim, se eu tivesse R$1 milhão, eu seria feliz. Pois bem, muitos são os milionários que têm muito dinheiro à sua conta, mas são milionários, mas são infelizes. Não têm prazer na vida. A vida é cinza, não tem cor. Pelo contrário, outros dizem, se eu tivesse uma mansão de frente para o mar, eu acordaria todo dia feliz. Pois bem, muitos são aqueles que têm uma imagem linda na sua frente, um mar muito belo, uma vista muito linda, mas não conseguem ter prazer. Para dormir, tomam remédio controlado, estão presos ali à tristeza, à angústia, fazem uso de entorpecentes para tentar esquecer o problema, mascarar a infelicidade que vivem. Então nós vamos ver que a alegria verdadeira, ela só pode ser acessada na presença do Senhor. Quando nós lemos o livro de Neemias, Neemias capítulo de número 8, verso 10, é um texto muito conhecido de um homem que foi chamado por Deus para fazer uma grande obra. Pensa comigo. Neemias recebe a notícia que o seu povo, a sua terra está devastada, e mesmo assim, Neemias decide se prontificar para trabalhar, para edificar os muros, edificar as portas e ajudar o seu povo. E no momento de caos, de muita tristeza, um homem que é cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, ele vai ajudar os que precisam. Já parou para pensar que quando você encontra uma pessoa triste, você sente compaixão dela? Você quer dar um abraço, você quer conversar com aquela pessoa, quer acalmá-la? Agora olha o contraponto. Quando você é uma pessoa feliz, tem alegria, quem está à tua volta sente essa alegria também. Sorriem, mesmo não sabendo. Começam a sorrir, porque a alegria contagia. E aí você vai entender que você precisa ser um agente de Deus, levando a alegria do Espírito do Senhor. É isso mesmo. E entenda que o inimigo, ele não gosta da alegria. Pelo contrário, o inimigo, ele é triste, ele é angustiado, amargurado, porque perdeu o céu.
perdeu a vida eterna, perdeu a salvação. Então nós vamos entender que verdadeiramente, quando nós andamos com o Senhor, nós temos que repreender toda a tristeza. Diga aí para você mesmo, eu não aceito essa tristeza. Eu não aceito esse meu coração apertado. Eu não aceito passar por isso. Pelo contrário, eu quero receber a alegria do Senhor. É isso mesmo. Agora você entendeu o que está por trás dessa tristeza, o que está por trás desse choro. Olha o que diz a palavra do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo de número 10. Acompanhe. E diz-lhes: mas ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Olha a observação. Esse é o dia do Senhor. Não fiquem tristes. E você pode pensar, puxa, mas parece que você conhece a minha vida. Não, eu não conheço. Mas o Deus dessa palavra que está falando com você, Ele te conhece. E por mais que você esteja passando um momento difícil, de luta, de adversidade, Deus está dizendo, não vos entristeçais. Não fique triste. Não fique cabisbaixo. Pelo contrário, é tudo o que o inimigo quer. Ver você de cabeça baixa, chorando, triste, angustiado, depressivo. Porém, levanta a cabeça, olha para o céu, busque ao Senhor, porque quando você faz isso, levanta a cabeça, firma a sua fé no Senhor, cumpre o que a palavra diz. Ele diz, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha que palavra forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, mesmo se sentindo fraco, angustiado, com problema, é a força de Deus que virá sobre a nossa vida. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sei que essa palavra agora, ela está tocando no seu coração. Por isso, abra o seu coração agora. Peça para o Senhor te ajudar, para o Senhor te fortalecer. Peça para o Senhor te colocar de pé e assim Ele vai fazer. A alegria que você não tinha vai voltar para a sua vida. Você que disse que no seu coração só tem mágoa, tristeza, agora entra a alegria, a verdadeira alegria dentro de você. E essa verdadeira alegria se chama Jesus Cristo. Você acabou de ouvir agora uma mensagem poderosa do canal Pastor Alexander Oliveira. Eu peço para você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se assim você puder, compartilha esse link no grupo de WhatsApp, no Facebook, Instagram, para os amigos, conhecidos, para que essa palavra produza também um grande resultado em outras vidas também. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade.